Lá, capítulo 21 hoje, a gente vai separar os temas que, embora eles sejam meio que ligados, alguns, né, não todos, mas alguns sejam ligados, são temas que a gente precisa separar e ler aos poucos para ir pegando os princípios que cada lei ela carrega, né? Porque, na verdade, as instruções de Deus a gente já aprendeu, né? Que o que nos importa não é o que fazer, mas é o princípio que tem por trás para a gente trazer para a nossa vida e aplicar na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso contexto de sociedade e tudo mais. Então, a gente vai ler do capítulo 1 ao 9 e vamos aprender sobre a lei que no hebraico se chama Egla Arufá. E essa lei, ela está ligada à expiação da morte, né, do sangue de uma vítima que foi assassinada e que ninguém sabe quem que assassinou. Então, do versículo 1 ao 9 diz assim: Quando na terra que te der o Senhor teu Deus para possuí-la, se achar alguém morto, caído no campo, sem que se saiba quem o matou, sairão os teus anciãos e os teus juízes e medirão a distância até as cidades que estiverem em redor do morto. Os anciãos da cidade mais próxima do morto tomarão uma novilha da manada que não tenha trabalhado nem puxado com o jugo e a trarão a um vale de águas correntes que não foi lavrado nem semeado, e ali naquele vale desnucarão a novilha. Chegar-se-ão os sacerdotes, filhos de Levi, porque o Senhor teu Deus os escolheu para servirem, para abençoarem em nome do Senhor e por sua palavra decidirem toda a demanda e todo caso de violência. Todos os anciãos desta cidade, mais próximos do morto, lavarão as mãos sobre a novilha desnucada no vale e dirão: As nossas mãos não derramaram este sangue e os nossos olhos o não viram derramar-se. Sê propício ao teu povo de Israel, que tu, ó Senhor, resgataste, e não ponhas a culpa do sangue inocente no meio do teu povo de Israel, e a culpa daquele sangue lhe será perdoada. Assim, eliminarás a culpa do sangue inocente do meio de ti, pois farás o que é reto aos olhos do Senhor. Todo sangue que é derramado, né, injustamente, ele clama na terra. A gente viu isso quando Abel matou Caim, né? O primeiro assassinato que aconteceu. A gente viu Deus chegando para Caim, perguntando do irmão dele, né? Onde é que estava Abel? Porque o sangue dele estava clamando na terra, clamando por vingança. E essa lei, ela mostra que existe uma responsabilidade tanto da comunidade, né? Do povo de Israel, como dos sacerdotes, em não só cumprir os mandamentos, os comandos, os preceitos individualmente, mas como se responsabilizar pelo ato dos outros. Eles têm que impedir que um crime desses aconteça, eles devem impedir que haja uma transgressão. E como isso? Repreendendo, confrontando a pessoa que está cometendo, a pessoa que está transgredindo a lei. Então, aquele princípio, né, que hoje em dia tem de, o problema é seu, eu não vou me meter na sua vida. Na verdade, isso é totalmente fora do princípio de Deus, porque como comunhão, né, unidade e com a finalidade de se ter ordem, a gente deve cuidar um dos outros e se meter, entre aspas, na vida um dos outros para não deixar o outro transgredir, porque em se tratando de um corpo de Cristo, né? Porque agora nós, como gentios, fomos enxertados na oliveira, que é o povo de Israel, e nós fazemos parte, né, pela fé em Jesus, né? Mediante a fé em Jesus, nós fazemos parte do seu corpo e nós fazemos parte do reino de Deus também. Então, nós devemos ser zelosos com a palavra do Senhor, com as instruções, com os princípios, e quando a gente vê alguém errando, transgredindo, muitas vezes esses erros são por falta de instrução, são por falta de conhecimento da palavra, é por ignorância, a gente deve corrigir a pessoa, repreender, admoestar, e a admoestação ela sempre é com amor,
a correção é sempre com amor, a repreensão é sempre com amor, não é com ameaças, não é com acusação, mas é como um alerta para proteger não só a vida da pessoa, mas a sua vida também, porque lá em 1 Coríntios 12, quando Paulo fala sobre a igreja ser um corpo, né? A igreja é um corpo orgânico, aquilo que acontece com a mão vai afetar o pé, né? Então, ou seja, o que um membro do corpo de Cristo faz, ele agride, né? Se ele está errando, ele está agredindo e trazendo enfermidade para o corpo todo. Então, como a gente não consegue ter contato, né, com todos os membros do corpo de Cristo, porque a igreja de Cristo está espalhada pelo mundo, a gente deve interceder para que o Senhor cubra o pecado das pessoas e ajude elas a se corrigirem, ajude a igreja dele se manter sem mácula, se manter pura e santificada, né? Separada, desculpa, separada para ele. Então, e como que a gente vê esse princípio, né? Ele sendo exercido aqui nessa lei. Quando aparecia, né? Vou tentar descrever de uma forma simplificada o que está aqui que a gente leu. Mas quando aparecia um morto em algum local, em alguma cidade da terra de Israel, os juízes daquela terra tinham que chamar os juízes do como é que chama, gente? Peraí, fugiu o nome em hebraico. Sanhedrin. E existiam os tribunais, a gente já estudou isso, né? Quando a gente falou sobre a justiça, sobre a nomeação dos oficiais e tudo mais. Existe o Bet Din, que é o tribunal pequeno de uma cidade pequena, que é composto por 3 juízes ou 20 e poucos juízes. E tem o Sanhedrin, que ficava em Jerusalém, e lá tinha um presidente, era o Sinédrio que a gente conhece das histórias da parte do Novo Testamento. E aí os juízes do Sanhedrin, do grande tribunal, eles iam para a cidade onde a vítima de assassinato foi encontrada e, tipo CSI, eles iam lá, iam investigar, iam saber o que tinha acontecido. Se eles não encontrassem quem era o assassino, né? Porque durante esse processo todo, até o processo da expiação do pecado, a multidão estava acompanhando os juízes e os sacerdotes. Então, no burburinho, a notícia poderia aparecer. Se no meio do burburinho descobrissem quem era o assassino e tivesse testemunhas, esse grupo seria condenado à morte, porque a gente já aprendeu na outra aula que uma vida ela é expiada, né? Uma vida que é morta por assassinato, ela é expiada com a vida que cometeu o assassinato, e o fato das testemunhas terem se omitido, elas recebem a culpa por omissão. Então, esses 5 juízes saíam desse grande tribunal, que ficava em Jerusalém, eles iam para essa cidade e a partir do cadáver eles mediam a distância em todas as direções, norte, sul, leste, oeste, noroeste, sudoeste, sudeste e tudo. Aí eles, a partir dessas medidas, eles viam qual que era a cidade mais próxima daquele cadáver e então eles colocavam a culpa nessa cidade mais próxima, e aí, nessa cidade, eles pegavam uma bezerra que não tinha trabalhado, não tinha parido, que não tinha carregado jugo, né? Ela não tinha carregado nenhum instrumento de arado para trabalhar na terra, e eles decapitavam a cabeça dela, eles cortavam com um machado no pescoço, e aí ela expiava, porque eles lavavam as mãos, né, tanto os juízes da cidade mais próxima, quanto os sacerdotes, que são os sacerdotes de Levi, que o Senhor tinha levantado para instruir o povo. Eles então lavavam as mãos e punham as mãos sobre essa bezerra e faziam essas orações. Os juízes diziam, todos os anciãos... no versículo 7, os juízes diziam, as nossas mãos não derramaram este sangue e os nossos olhos o não viram derramar-se.
E os sacerdotes oravam, intercediam. Sê propício ao teu povo de Israel, que tu, ó Senhor, resgataste, e não ponhas a culpa do sangue inocente no meio do teu povo de Israel, e a culpa daquele sangue lhes será perdoada. Então, os sacerdotes intercediam, porque esse era o papel dos sacerdotes, né? Intercediam em favor daquela cidade que foi colocada como culpada, e os juízes daquela cidade lavavam as mãos e declaravam que eles eram inocentes daquele assassinato, eles não tinham participação com aquilo. Deixa eu ver o que mais que... essa lei, né, então, era isso que acontecia, e aí já falei praticamente tudo, né? As pessoas, elas se reuniam até essa hora, né, elas acompanhavam todo esse processo, então se acontecesse de alguém começar a comentar e descobrissem que o assassino ele estava ali, ou se descobrissem quem era o assassino e que tinha testemunhas, essas pessoas levavam a culpa, as testemunhas e o assassino, e aí o sangue era expiado. Caso não encontrassem o assassino, né, fizessem todas as investigações, não descobrissem o paradeiro do assassino, então eles eles cumpriam esse mandamento, esse comando do Senhor, e os juízes e os sacerdotes expiavam dessa forma com a bezerra o sangue da vítima. Esse mandamento ele é um comando cuja razão ela não foi explicada, é um daqueles choque que a gente fala, rock, né? Eles têm alguns mandamentos, né? Dentro de todas as mitzvot, eles têm algumas mitzvot que não têm explicação, que são ordenanças. E essa daqui é uma delas. Não existe uma explicação específica por que se deve matar uma bezerra e tudo mais. Mas existem explicações que os sábios eles deram para não justificar, né, inventando uma razão, mas para dar entendimento do princípio que essa lei carrega, porque toda lei, toda ordenança tem um princípio. E o princípio dessa ordenança é o seguinte: a bezerra, ela nunca trabalhou ou pariu, né? A bezerra que é escolhida. O vale onde eles matam, né, a bezerra para expiação e lavam as mãos e colocam as mãos sobre a bezerra e fazem a declaração e a intercessão, é um vale estéril e ermo, não é um vale onde se cultiva. E depois que aconteceu esse fato, não se deve plantar nada, não se deve semear nessa terra em que a bezerra foi usada de expiação. E por que isso? Para revelar o quanto um assassinato ele é terrível e que ele tira a vida de uma vítima e impede que essa vida tenha perpetuidade, né? Ela tenha gerações saindo dela. A gente já estudou isso na outra aula também. Então esse é mais um comando do Senhor que traz esse princípio, né? Que carrega esse princípio. E também aquela vítima ela não vai mais poder cumprir com os mandamentos do Senhor, né? Então, toda vez que as pessoas passassem por aquele vale onde aconteceu o cumprimento desse comando, elas iam se lembrar desse assassinato, elas iam se lembrar de que isso é ruim, elas iam se lembrar de que elas devem evitar esse tipo de acontecimento. O povo eleito, né, que se preocupa, isso é um ensino dos rabinos, é que se o povo eleito se preocupa com o sangue derramado, o Senhor cuidará para que chegue o tempo em que os instrumentos de matança se tornarão instrumentos de arado e a morte cessará. Existe uma profecia no livro de Jeremias, que Jeremias fala que no tempo, né, da era messiânica, no tempo em que Jesus vai reinar e depois no reino de Deus, todo instrumento que foi usado para matar, espada, lanças e etc., todo instrumento de ferro, ele vai ser transformado em instrumento de arado da terra, ou seja, a paz reinará
não existirá morte, não existirá motivo para se ter armas. Então, quando a gente cumpre os mandamentos do Senhor, nós estamos declarando que nós cremos nesse tempo que o Senhor reinará. Nós cremos nesse tempo que o Senhor prometeu a todos os santos, aqueles que se separam do mundo e vivem debaixo dos seus princípios. Agora vamos para o versículo 10 a 14, que fala sobre uma lei acerca da mulher prisioneira de guerra, mulher cativa no meio de uma guerra, uma mulher estrangeira, no caso. Essa lei ela tem um nome, ela se chama Eshet Yefat Torah. É uma lei que a mulher deve raspar o cabelo, deixar as unhas crescer e chorar por 30 dias pela morte dos seus pais antes de se casar com o soldado que a tomou. E aí a gente vai ler aqui toda a instrução e depois eu vou trazer de novo o princípio, né, para a gente entender por que Deus estabeleceu isso. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos e o Senhor teu Deus os entregar nas tuas mãos e tu deles levares cativos, ou seja, vocês saíram para peleja, para guerrear e vocês fizeram reféns, né, reféns dos estrangeiros. E vires entre eles uma mulher formosa e te afeiçoares a ela e a quiseres tomar por mulher, então a levarás para casa e ela rapará a cabeça e cortará as unhas e despirá o vestido do seu cativeiro e ficará na tua casa. E chorará o seu pai e a sua mãe durante 1 mês. Depois disto a tomarás. Tu serás seu marido e ela tua mulher. E se não te agradares dela, deixá-la-ás ir à sua própria vontade, porém de nenhuma sorte a venderás por dinheiro, nem a tratarás mal, pois a tens humilhado. Essa mensagem da lei é o seguinte: o soldado, numa condição de batalha, de guerra, ele está no limite assim dos instintos humanos, né? Ele está num meio hostil, ele está num meio onde a vida dele está em jogo, ele está longe da família, eles ficam meses guerreando, né? Não é de um dia para o outro, não é por uma semana. Algumas guerras duraram, ao longo da história, duraram poucos dias. Tem a guerra dos 6 dias, né? Tem outras guerras que foram pouco tempo. Mas, geralmente, essas guerras elas duravam um certo tempo. Então, os soldados eles estavam longe das esposas, longe de casa e numa situação dessa, Deus ele sabe que é difícil para o homem, né, não se dobrar para sua má inclinação, conseguir ter tanto autodomínio, autocontrole. Então, Deus estabeleceu essa lei, na verdade, para proteger os homens de si mesmos e para proteger as mulheres estrangeiras e também para proteger os homens de cometer o mesmo erro mais do que uma vez. Então, essa lei, ela foi determinada por quê? Porque essas reféns, elas eram mulheres estrangeiras formosas, bonitas, né? As estrangeiras, elas não eram mulheres mal cuidadas, tanto que elas foram usadas na época do povo no deserto como estratégia de Balaão para seduzir os filhos de Israel e trazerem eles para se corromper com os ídolos das Moabitas e... eu esqueci o nome das outras estrangeiras que estavam junto. Mas eles foram seduzidos por esse grupo de mulheres estrangeiras que eram bonitas, que eram atraentes, que eram sedutoras. E o fato delas serem bonitas e atraentes e sedutoras e as vestes delas serem atraentes, o homem ele sempre foi atraído pela visão. Então, nessa situação de guerra, eles se deixavam levar pelos olhos, né? Eles não conseguiam conter o seu desejo e eles acabavam tomando essas mulheres para si. E aí Deus estabeleceu essa lei para que houvesse uma proteção, né, da própria Torá sobre a vida deles. Então, se eles tivessem tomado uma refém para eles, né?
porque achou bonita, estava ali, gostou, porque ela estava lá com o véu, com os olhos pintados e tudo mais. Ele tinha que esperar ela estar toda limpa, né, de cara lavada, cabelo raspado, unhas grandes, porque você tira toda a vaidade da mulher, toda a beleza externa, e aí ele ia ver aquela mulher, né, sem a formosura que ele tinha visto, que tinha seduzido ele. Ela ia passar 30 dias chorando na tenda dele, né, a morte dos pais, e aquilo ele ia ficar vendo, né? Ele ia ficar convivendo com o choro dela por perder os seus pais, ele ia conviver com uma mulher no seu estado mais natural. Então, durante esses 30 dias, ele ia pensar se ele ia ou não tomar aquela mulher. Se ele liberasse ela ia sair livre, ela não poderia ser vendida como escrava, ele não poderia humilhá-la, porque ele já estava humilhando por ter se deitado com ela e estar deixando, porque diante de Deus o princípio da união entre as almas, ele é o mesmo, independente se a pessoa é judia ou não, né? É dele ou não. E se ele quisesse ficar com ela, ele se casaria com ela, mas ela estaria então debaixo da lei, ela teria que se tornar uma mulher do povo de Israel, e a gente tem alguns exemplos de mulheres, não que elas tenham sido trazidas do cativeiro, mas Raabe e Ruth, elas são mulheres moabitas que inclusive estão na linhagem de Davi, que é a linhagem de Jesus, né? Então, quando o estrangeiro ele quer fazer parte do povo de Deus, ele é aceito. O Senhor derrama a sua misericórdia sobre ele. Isso é um princípio de Deus porque ele é o Deus da humanidade. Então, ele aceita qualquer um que queira ele como Deus, mas ele não aceita a idolatria. Então, a pessoa tinha que abandonar o seu jeito, as suas práticas, os seus velhos hábitos. Não é só nós que cremos em Jesus que temos que abandonar o nosso passado. Isso é algo que Deus estabelece porque ele sabe que o homem longe dele é idólatra, o homem longe dele não conhece os princípios dele, se baseia com a corrupção do mundo e com a escravidão que o dono desse mundo agora, né, o príncipe desse mundo, que é o inimigo, ele domina e ele traz sobre a mentalidade das pessoas. Então, desde o princípio que Deus escolheu um povo, ele aceita o estrangeiro, ele aceita um gentil, um idólatra, desde que ele abandone as suas práticas e passe a andar debaixo da sua lei, dos seus preceitos. Essa lei, né, ela tá ligada também à próxima. Se um homem tiver duas mulheres, uma quem ama e outra quem aborrece, e uma e outra lhe derem filhos, e o primogênito for da aborrecida, no dia em que fizer herdar a seus filhos aquilo que possuir, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo-a ao filho da aborrecida, que é o primogênito. Mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto possuir, porquanto aquele é o primogênito do seu vigor. O direito de primogenitura é dele. Muitas vezes poderia acontecer, né? Não é que muitas vezes aconteceu, porque a lei ela veio antes para proteger o povo, né? De qualquer erro, de qualquer transgressão, de qualquer pisada de bola. Então, se por acaso esse soldado ou uma pessoa X, não precisava ser uma estrangeira que ele casou, mas, né, seguindo a sequência aqui das leis, se por acaso esse soldado casasse com essa estrangeira, ela se tornasse do povo de Israel, ela cumprisse as mitzvot e tudo mais, só que ela vem de uma outra cultura, ela tem uma outra linha de pensamento, ela é mal educada, ela não é tudo aquilo que ele achou, mas ele não pode mais abandoná-la, porque ele se casou com ela. E diante do Senhor, o casamento é algo que é selado por ele, ninguém pode desmanchar, né? Salvo algumas situações que depois a gente vai aprender aqui nesse livro de Deuteronômio. Mas, se ele se aborrece dessa estrangeira, ou se ele se aborrece da mulher que ele tinha se casado, ele então não pode dar o direito da herança, né, da primogenitura para o filho da mulher que ele gosta. Um exemplo que a gente tem, né, de duas esposas e de uma ser amada e a outra não,
é o Jacó, que tinha Lia e Raquel, e depois a gente tem Ana e eu esqueci o nome do marido dela, mas a Ana que teve o Samuel, que é o profeta. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho o nome dele. Já tô com o livro de Samuel aberto aqui. Eli? Não, Eli era o sumo sacerdote na época. É o... Cadê? Eucana. O Eucana, ele tinha duas esposas. Ele tinha a Penina, que tinha dado para ele filhos e filhas, e ele tinha a Ana, que era a mulher que ele amava. E a Ana era estéril. Então, quando o Eucana morresse, ele não poderia dar o seu a herança, né, de primogenitura para o filho da Ana, o Samuel. Ele tinha que dar para o primogênito da Penina. Então, só para vocês terem uma ilustração assim com personagens bíblicos, né, e entender um pouco dessa lei. Então, na verdade, essa lei estava fazendo o quê? Estava protegendo o direito de primogenitura do primeiro filho, que poderia nascer de uma esposa que não era a preferida, né? E por quê? Porque o filho primogênito, mesmo que nascesse da filha da esposa que não era a mais amada, né? A que aborrecia, que ele não gostava, ele tinha que tratar com amor e com... Esqueci a expressão. Não é equidade, mas é tipo equidade o sentido. Mas é com o mesmo ânimo, né? Assim, ele não poderia tratar com diferença. Por quê? Porque Deus, o nosso Deus, ele é o Pai Celestial e ele não trata os seus filhos com 2 pesos, 2 medidas. Ele ama a todos com o mesmo amor. Ele entrega a mesma herança para todos. O galardão é uma recompensa que vai de acordo com os frutos que a gente dá aqui na terra, né? Os frutos de eternidade que a gente produz para a glória dele aqui na terra. Mas a herança que ele promete de vida eterna e de morada, ela é a mesma para todos. Então, esse princípio vem muito do que Deus é, né? Os pais, eles devem agir como Deus é. Então, essa lei é uma forma de proteger o primogênito, né? O direito dele de receber herança dobrada e uma forma do pai não cometer uma injustiça com os filhos e querer tratar com privilégio os filhos da mulher que ele ama mais. Só que vocês precisam entender uma coisa. Quando a gente lê sobre, tem 2 esposas, tem mais de uma esposa, teve, sei lá, 1000 esposas, que nem Salomão, né? Embora a gente saiba que Salomão, a gente já aprendeu que Salomão errou pra caramba com essas esposas dele, mas a gente precisa entender que nessa época, apesar da poligamia ela ser permitida, porque era uma questão da sociedade, né? Não era todo mundo que tinha mais do que uma esposa, porque ter esposa dentro de Israel era caro. Conservar uma esposa e manter um casamento era caro pra caramba, então era só os reis ou um ou outro que tinha poder aquisitivo que tinha mais do que uma esposa. Então isso tem que ficar muito claro. Não eram todas as famílias de Israel, não é que nem alguns muçulmanos, né, que até hoje tem mais do que uma esposa, e geralmente esses muçulmanos são os ricos também, porque é caro, e de acordo com o Ketubá, que é um contrato de divórcio, um contrato matrimonial do povo de Israel, o marido, ele tem a obrigação de prover e de satisfazer todas as necessidades da esposa. Então, antes deles se casarem, ele assina um contrato dizendo que ele vai satisfazer as necessidades sexuais da esposa e vai satisfazer as necessidades físicas, a comida, a casa e a roupa. É o marido que é responsável por trazer a provisão, o suprimento. Não é o oposto, como as pessoas acham, que a mulher está submissa, então ela tem que fazer todas as vontades do marido. Na cultura judaica é o oposto. O homem, ele deve satisfazer a mulher. E a mulher, ela satisfaz o marido também porque é um contrato mútuo, né? Mas o homem, ele tem muito mais obrigação com a mulher do que a mulher com o homem. Inclusive, a maioria das mitzvot, elas são para homens cumprir, não para mulheres. E a outra coisa
é que ele tinha que dar casa para cada esposa e cuidar de cada filho, dar provisão para cada filho. Então era uma coisa cara, não era uma coisa barata de se manter. Então não era todos os homens que faziam isso. Aí vamos agora para a lei sobre os filhos rebeldes. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e à de sua mãe, e ainda castigado não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade à sua porta, e lhes dirão: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra, assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. Bom, essa lei ela parece pesada, mas a gente precisa entender, né, o porquê que isso acontece. O filho rebelde, ele é culpado por pequenos delitos, né? Ele roubou, só que não era um roubo qualquer. Ele não, se esse homem, né, esse rapaz, ele fosse pego roubando algo de uma pessoa X, ele só tinha que pagar por aquilo que ele estava cometendo. Teria que ou devolver ou pagar com trabalho, como a gente já aprendeu. Agora, se ele roubasse do próprio pai, aí era um crime diante da lei do Senhor que se enquadrava aqui nessa lei que ela tem um nome, Ben Soher Umoré. Essa pessoa, então, ela tinha destratado os pais, como a gente já viu na lei dos 10 mandamentos, né? Quando eu trouxe sobre honrar pai e mãe, eu falei um pouquinho sobre isso. Quando ela desacatava os pais, né, de destratar, de injuriá-los, de caluniá-los, ou roubava deles, ou então cometia transgressões e alguma testemunha, 2 testemunhas, né, porque é sempre de 2 para mais que o testemunho vale. Se 2 testemunhas vissem esse jovem cometendo delitos e repreendesse, né, trouxesse correção e aquele rapaz não escutasse, então os pais levavam até os juízes o açoitavam, investigavam, né, o açoitavam e ele era levado para casa. Mas se ele voltasse a cometer aqueles erros, ele ia diante lá do grande tribunal, que é o Sanhedrin, que a gente já viu, e lá os sábios, os juízes, eles iam investigar, né? Tinha que se enquadrar em várias questões, e se o rapaz ele se encaixasse em todas as questões ali, então ele era morto por causa da rebeldia. Por quê? Porque é melhor, né, o princípio aqui é que é melhor que ele morra por causa de pequenos pecados do que ele venha cometer um pecado maior, como assassinato, ou se torne um ladrão, e ele acabe, então, perdendo a vida diante de Deus, né, a sua ressurreição, a sua salvação. Só que, de acordo com os documentos judaicos, né, eu fui dar uma lida nos artigos, né, que alguns judeus escrevem, eles falaram que não existe nenhum registro de que essa lei tenha sido, em algum momento da história de Israel, exercida, por causa desse monte de pretexto que tinha que haver para que a pessoa se enquadrasse. Um deles é que o menino, né, ele começa a responder pelos seus atos quando ele faz o bar mitzvah. Ai, sem querer, peraí, gente, fiquei no negócio aqui. Quando ele faz o bar mitzvah, que é tipo uma passagem, né, para que ele possa, a partir dos 13 anos de idade, na verdade, dos 13 anos de idade, ele passa a ser responsável por todos os seus atos. Então, ele é responsável por cumprir toda a mitzvot, e ele é responsável por todas as transgressões que ele comete. Então, se a partir do bar mitzvah ele começa a agir com rebeldia e ele é chamado a atenção, as testemunhas vêm, alertam ele e ele não faz nada, então ele é condenado.
Mas, de acordo com esse artigo que eu li desse rabino, ele explica que era só até 3 meses depois do bar mitzvah. Depois de 3 meses, aí ele não se enquadrava mais nessa lei. Então, não teve a aplicação dessa lei. Mas essa lei ela é importante, ela é cumprida, na verdade, quando os pais estão ensinando os seus filhos. Por quê? Os pais eram responsáveis e são até hoje, e isso a gente deve trazer para a nossa vida como pais, né? Aqueles que são pais ou que querem ser pais, porque você tem responsabilidade de ensinar o seu filho e a sua filha as leis do Senhor, os mandamentos, os princípios. Então, esquece aquele negócio de ficar fazendo oração de papai do céu e começa a ensinar princípio, valor. Leia com os seus filhos, porque até os 13 anos de idade, você é responsável pelo ensino do seu filho e da sua filha. As filhas com 12 e os filhos com 13, nessa ideia do bar mitzvah deles. Mas é responsabilidade dos pais inculcar na mente dos filhos toda a lei do Senhor. Então, os pais, sabendo disso, eles não iam deixar a criança crescer mimada, crescer rebelde, crescer mal educada, porque eles iam desde pequenos se conscientizar de que existia uma lei, de que o filho deles seria morto caso ele se tornasse uma criança, uma pessoa rebelde depois dessa passagem, né, em que eles passam a ser responsáveis pelos seus atos. E aí eu trouxe para vocês algumas passagens de Provérbios que vão se encaixar muito bem nessa lei, e vocês vão entender melhor porque que o Salomão escreveu esses provérbios. Então vamos lá para Provérbios 4, se você tiver aí com a sua Bíblia. A gente vê como que todos os livros, né, da Bíblia, na verdade, eles estão com base nos 5 primeiros, que é a Torá, né? Todas as escrituras você deve estudar, conhecer, aprender com base nos princípios, porque daí você está com o fundamento certo para entender e compreender aquilo que você está lendo. Então, lá no capítulo 4 de Provérbios, a gente vai ler só até o versículo 6. Ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueça das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama-a, e ela te protegerá. Aí depois vocês peguem o capítulo 4 e leiam inteiro, porque é muito bonito esse capítulo, né? Quando você entende o princípio de que o pai é responsável pelo ensino e que os filhos, eles aprendem com os pais todas as leis do Senhor, eles aprendem quem é Deus com os pais, e aí você vai entender melhor esse capítulo 4. E lá no capítulo 22 de Provérbios também, no versículo 15, se não me engano, não, peraí, deixa eu achar aqui que eu anotei, 22:6, perdão. Capítulo 22:6. Esse é bem famoso, só que eu vou ler na versão da Bíblia judaica, para vocês verem como faz bem mais sentido depois que a gente aprende o princípio. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando se envelhecer, não se desviará dele. Então, nessa lei, a base, na verdade, é para os pais se preocuparem em cuidar do ensino e da educação dos seus filhos com base nos princípios e nos valores do Senhor, ensinando eles que toda a lei do Senhor, ela tem valor e ela gera vida para eles. Agora vamos lá para o finzinho do nosso estudo. Peraí que eu fechei minha Bíblia. Agora eu tenho que voltar no capítulo de Deuteronômio. Peraí. A gente vai ler a última parte agora, que está a partir do versículo 22.
Se alguém houver pecado, passível da pena de morte, e tiver sido morto e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Bom, antes de eu começar a explicar aqui, eu não sei se vocês perceberam, mas nenhuma das leis que está aqui, ela está à toa na sequência, né? Moisés não foi jogando leis à toa. A lei da mulher cativa está relacionada ao direito da primogenitura, embora essa lei se aplique a qualquer mulher, né? A qualquer esposa que seja aborrecida. Aí, a lei do filho rebelde, ela também está associada à lei da primogenitura, porque tem a ver com os filhos, né? Tem a ver com os filhos da aborrecida, se o homem não prestasse atenção, poderiam se tornar rebeldes por causa da displicência do marido, né? De não ser uma figura de pai como ele deve ser, como a obrigação da lei coloca ele para ser. E depois, se esse rapaz ele era morto, né? Ele poderia ser morto no madeiro se ele fosse condenado por blasfêmia a Deus, porque eu fui procurar, né, e no Mishnah, eles dizem que essa morte no madeiro, porque tinha umas mortes por apedrejamento e tinha essa morte no madeiro, que ela era considerada maldita já desde esse tempo do povo de Israel. E somente os que blasfemavam contra o Senhor ou que cometiam idolatria, alguns dizem que cometiam idolatria, mas de modo geral praticamente todos os rabinos concordam que tem a ver com a blasfêmia a Deus, eles eram pendurados no madeiro. E aí, agora a gente vai associar esse comando, né, do Senhor com os evangelhos e as cartas no Novo Testamento. E aí vocês vão ver que Deus ele não estabelece nenhuma lei à toa, né? Vamos lá para Gálatas, no versículo 13 do capítulo 3. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Então a lei, ela era maldição para o povo de Israel, por quê? Não porque ela era ruim, mas porque se eles transgredissem, eles morriam, né? Havia peso. Qualquer transgressão, havia o arrependimento antes, né? Não era que todo mundo saía sendo morto e apedrejado, mas ela era maldição, porque se eles não cumprissem os mandamentos, e eram 613, eles eram considerados ímpios, não justos. E o Senhor Jesus, ele tirou o peso da lei, ele só deixou o que importa da lei, que é o princípio. E ele se fez maldito porque ele foi pendurado no madeiro, né? Injustamente, porque ele não tinha culpa, ele não blasfemou a Deus, ele não cometeu nenhuma transgressão da lei, mas ele foi pendurado, ele se colocou no lugar não só do povo de Israel, porque ele veio para unir o povo de Israel novamente, mas pelos gentios também. Os gentios eram idólatras, e qualquer idólatra está blasfemando o nome de Deus, porque está tirando a glória de Deus e transferindo para outra coisa. Então, eu vou repetir aqui o versículo 13 para você ver como Deus ele é excelente em todo o seu plano, né? Em todo o cumprimento da sua palavra. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, Deus não estabeleceu à toa essa lei, né, para o povo de Israel. Essa lei foi cumprida em Jesus, porque Jesus, ele foi pendurado na cruz, condenado como maldito pelos sacerdotes, os sumos sacerdotes, os escribas e fariseus, porque eles falavam que Jesus blasfemava o nome de Deus, né? Porque ele se colocava como filho do Deus vivo, e isso para eles era um absurdo, porque eles se escandalizavam, eles não conseguiam enxergar que Jesus era o Messias, então eles condenaram Jesus injustamente, porque Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Messias, Jesus não foi ímpio, né? Ele não foi pecador, ele foi íntegro, reto, justo, mas
precisava que isso acontecesse. A gente não deve ter raiva desse povo. Na verdade, a gente deve orar para que o povo de Israel agora passe a reconhecer Jesus, porque essa promessa é para eles primeiro, né? O Senhor ama o seu povo. E nós não devemos condenar algo que foi Deus que estabeleceu. Deus quis endurecer o coração desse povo para que a promessa dele alcançasse os povos que não eram povos dele. Então, todo aquele que se arrepende e reconhece Deus como o Criador dos céus e da terra e reconhece o seu Filho, Jesus Cristo, o homem que veio para a terra tirar o pecado, né, da terra e trazer salvação através da sua ressurreição, esses são salvos e esses recebem esse Espírito do Senhor, né, o Espírito de Deus, que é comumente chamado de Espírito Santo, e é o nosso selo para que a gente seja reconhecido no dia da ceifa. Quem assistiu a parábola hoje de Jesus vai entender. No dia dessa ceifa, em que os anjos vão vir primeiro tirar o joio e depois recolher o trigo para a glória, serão separados, né, e receberão a coroa da vida eterna. E aí, tem algumas profecias que se encaixam nessa ideia. Vamos ler Mateus 27, só para vocês verem, né, que Jesus, ele ao cair da tarde foi removido, e aqui a gente tem que o cadáver não podia ficar no madeiro durante a noite, porque se ele ficasse lá, ele ia trazer maldição sobre a terra de Israel. E o Cordeiro de Deus, o Rei dos Reis, o Messias, não poderia ser considerado maldito pela sua própria terra. E aí, em Mateus 27, 57, a gente vai ver um discípulo de Jesus, que era um homem rico, de uma determinada cidade. Ele vai negociar com Pilatos para tirar o corpo de Jesus do madeiro, e ele coloca então Jesus dentro de uma sepultura de um homem rico, né? Porque ele tinha riqueza e ele coloca Jesus ali sepultado. Então vamos lá para Mateus 27, versículo 57. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. E Maria Madalena e outra Maria achavam-se ali sentadas em frente da sepultura. Agora a gente vai lá para Isaías, no capítulo 53. Isaías 53. Aqui tem a profecia dada para Isaías, né, a respeito de todo o sofrimento de Jesus. E a gente vai ler só alguns trechos, só para mostrar para vocês, né, todo o cumprimento da palavra em Jesus. A partir do versículo 7 eu vou ler. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Depois desse estudo, se você quiser, né, depois de ler Provérbios 4, leia também a parte de Jesus no Sinédrio sendo posto lá para julgamento, e vocês vão ver que Jesus não abriu a boca. Não foi porque ele não estava querendo, porque ele é um homem puro e bom, que, né, todo mundo gosta de transformar Jesus num ursinho carinhoso, mas Jesus é o Rei dos Reis, ele é o Filho de Deus, ele fazia as coisas com entendimento do que ele estava fazendo, com sabedoria. Jesus, ele se entregou para a morte, ninguém colocou ele lá. E em João a gente vê alguns trechos ele falando isso. Eu mesmo entrego a minha vida, ninguém está tirando a minha vida de mim. E porque Deus me deu autoridade, meu Pai me deu autoridade, eu vou reavê-la. Ele já anunciava o que ia acontecer na vida dele. E na hora que Jesus estava anunciando essas coisas, enquanto ele estava com os discípulos e os apóstolos, eles não entendiam o que Jesus estava querendo dizer. Quando todas as coisas aconteceram, eles começaram a ligar os pontos e perceber que Jesus já estava falando tudo o que ia acontecer com ele como profeta, né, que ele era. E na época eles não tinham entendimento, porque o entendimento deles não estava aberto para estas questões, né? Porque precisava as etapas se cumprirem. Então Jesus aqui,
ele no julgamento, ele cumpre com isso. Ele foi oprimido, ele foi humilhado e ele não abriu a boca. Mas não foi porque ele dava outra face, né? Não é de uma forma poética, embora seja, né, pra gente um pouco poético isso, mas ele fez isso por obediência à própria palavra do Senhor, para que se cumprisse tudo o que estava escrito a respeito dele. Então ele ficou calado, ele se deitou na cruz, né? Ninguém obrigou ele a ir lá. Ele, como um cordeiro, se colocou sobre a cruz e ele morreu em nosso lugar. Ele se fez maldito, sendo que ele não tinha maldição nenhuma, porque ele só falava a verdade, porque ele falava tudo aquilo que o Pai ordenava ele falar, e ele morreu no nosso lugar, realmente levando todas as nossas transgressões. Aí vamos continuar lendo, né? E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Linhagem, o que é isso? É da onde é a descendência, né? Da onde que ele descende. Ninguém cogitou a sua linhagem. Ninguém cogitou que Jesus era da linhagem de Davi. E o rei que reinará eternamente virá da linhagem de Davi, e ele veio, e ele reinará eternamente. Toda lei, toda palavra, ela continua se cumprindo em Jesus aqui. Continuando. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Aí vocês se lembram da história com José, né? Que ele, que era um homem rico, era discípulo de Jesus, e ele negociou com Pilatos, pegou o corpo de Jesus, colocou sobre ele envolvido num linho, né? O linho é o tecido mais nobre, acho que até hoje. Acho que a seda e o linho são os tecidos puros e nobres, né? Que existem, os tecidos mais caros. E por causa da transgressão do povo de Deus, né, do meu povo, Deus está falando isso, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Lá em Gálatas 3, a gente viu que ele foi colocado com os malfeitores, né? Essa expressão que é usada. Mas, acho que não é em João, na verdade. Acho que é em João, peraí. Vamos ver se está em João. Não está em João. Ai, gente, eu não anotei. Cadê? Eu não anotei. Tem um trecho em um dos evangelhos que fala que Jesus ele foi posto junto com os transgressores. Eu não sei se é em... Bom, algum trecho no Novo Testamento tá falando exatamente isso. Só que, quando a gente vê malfeitor, né, dependendo da tradução da sua Bíblia também, a minha estava malfeitor, e quando você lê malfeitor, automaticamente você quer remeter aos ladrões na cruz, né, aos que cometem delitos, mas é muito além disso. Com os poderosos ele repartirá o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Os transgressores, Marcos 15, 28 e Lucas 22, 37. Tem uma referência aqui, então está nos evangelhos, já achei aqui os trechos. Com os transgressores significa que ele foi contado com os transgressores da lei do eterno. Não é os malfeitores no sentido de bandido, de assassino, embora isso seja uma transgressão da lei, mas é qualquer transgressão de lei. Ou seja, ele foi contado como um de nós, porque todos nós somos pecadores, transgressores da lei do eterno. E
Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Quando Jesus estava na cruz, o que ele falou para o Senhor? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Aí, depois ele começou a sentir a angústia, né? Porque todo o pecado foi sobre Jesus, ele expia o pecado nessa hora, né? Que ele está pendurado na cruz, e a presença do Senhor se afasta dele por causa do pecado, porque o pecado é inimigo de Deus, né? A inimizade de Deus é o próprio pecado, ele não se associa com o pecado, porque é contrária à natureza dele, porque a transgressão dos seus princípios, é do que ele é. Então, nesse momento, foi o único momento que o Senhor se apartou e Jesus, ele brada aquela frase, Senhor, Senhor, por que me desamparaste? E aí, depois de um tempo, dão o caniço com o vinagre, né, e o fel para ele, ele vira o rosto, ele não quer nem se amortecer, porque o fel ele amortece a dor, ele era dado para os crucificados para tirar um pouco da dor, né, porque imagina você tá lá todo açoitado, machucado, cortado, ferido, cheio de pisadura, que são hematomas, os roxos, e você sustentando o peso do seu corpo ali, aquilo é muita dor, é meio que insuportável. Então as pessoas davam fel para eles, para dar uma anestesiada, e Jesus ele só tinha dito que estava com sede, e acho que é um cara do exército do romano, um soldado romano, né, ele dá num caniço um pouco de vinagre para ele, só que ele vira o rosto, e nessa hora ele entrega o seu espírito, ele faz assim, e ele então se entrega, e aí há um tremor na terra e é consumado tudo, né? Jesus vai para o inferno resgatar a chave da vida das mãos aliás, é a chave da morte, né? Eu sempre confundo a chave da morte com a chave da vida. Mas enfim, ele vai, tira das mãos do inimigo o domínio sobre os humanos, e então no terceiro dia ele ressuscita, e quando ele ressuscita, muitos ressuscitaram junto com ele, e eles aparecem nas cidades. Tamanho poder, né, que aconteceu naquele dia quando Jesus reaveu a sua vida pelo Espírito do Senhor. E a outra coisa que você precisa se ligar deixa eu ver se está aqui. Aqui no finzinho do 14, para você entender o que eu falei sobre nós intercedemos pelo povo judeu, né, para que eles reconheçam Jesus. Eis que o meu servo, tá desde o versículo 13 do capítulo 52. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim, causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado, verão, e aquilo que não ouviram, entenderão. Vai haver um tempo em que eles vão reconhecer que Jesus, ele é o Messias, o ungido. E quanto mais a gente abençoa e ora pelo povo de Israel, a gente sabe que a gente é abençoado, né? O Senhor, ele se agrada daqueles que intercedem pelo povo dele. Então, nós devemos orar e interceder por esse povo e amar esse povo, ao invés, né? Muita gente propagou por muito tempo na história o ódio contra os judeus, falando que eles eram os culpados pela morte de Jesus. Mas isso não tem o menor cabimento, e o menor fundamento. Que a gente deve é orar para que eles reconheçam e se arrependam e venham para a graça do Senhor, né, para tirar deles o peso da maldição, né, que há na lei, para que eles vivam na graça. Eles vão continuar cumprindo as mitzvot, porque eles são o povo eleito e essas leis são para eles cumprirem, mas eles vão debaixo de graça, de alegria, com o Espírito do Senhor habitando neles também. E a gente deve aprender com eles a palavra, como a gente já aprendeu, né? É deles que foi para eles dada toda a sabedoria, foi para eles dado todo o entendimento da palavra do Senhor, dos princípios do Senhor, de quem é o Senhor. Então nós devemos aprender com eles.
E depois leiam o capítulo 53 de Isaías, porque a gente consegue ter uma revelação muito grande de tudo que Jesus ele sofreu no nosso lugar, né? Tudo que a morte causa, o sofrimento que a morte espiritual ela causa, Jesus tirou de nós, e isso é muito forte e é muito importante. Sem essa consumação na vida dele, né, de todas as coisas, nós estaríamos padecendo pelo nosso pecado, nós não teríamos acesso ao Pai, nós não poderíamos chamar Deus de Pai, nós não poderíamos nos reconectar ao Criador dos céus e da terra se não fosse através de Jesus, porque Ele é a luz dos gentios. E por último, por fim, e vamos finalizar nosso estudo, João 3, vamos lá. João 3, versículo 14. Eu acho que agora esse versículo vai fazer mais sentido para muita gente. João 3, versículo 14. Eu vou ler desde o 13, na verdade, só para vocês entenderem um pouquinho, assim, meio que dentro do contexto. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. No deserto, o povo falou mal de Moisés e de Deus, e isso é blasfemar contra Deus, né? E Deus mandou serpentes abrasadoras que começaram a picar aqueles que estavam blasfemando de Deus e falando mal de Moisés, e começaram a morrer. E aí eles começaram a reconhecer que a culpa era deles, né? E eles foram confessar diante de Moisés: a gente está falando mal de você e de Deus, e Deus está enviando serpentes para nos matar, intercede por nós, que a gente se arrepende do que a gente fez. E aí o Senhor, ele ordena que Moisés coloque numa vara, né, uma serpente feita de bronze. O bronze, né, não é uma estátua, não é né, vamos colocar bem claro que a figura da cobra não tinha poder nenhum. Ela era só um símbolo que estava apontando para algo futuro, e ela foi um símbolo para que quando o povo de Israel, que transgrediu contra o Senhor, olhasse para aquela serpente de bronze, e o bronze ele representa o juízo de Deus. Então eles iam olhar para a serpente e falar: a culpa foi minha, o juízo de Deus está vindo sobre a minha vida e eu me arrependo. Era para gerar arrependimento e retorno ao Senhor. Então eles eram curados. Todo aquele que olhou para Jesus pendurado no madeiro e reconheceu ele como o Filho do Deus vivo, foi salvo e curado. E nós, quando confessamos Jesus é Filho de Deus, ele é o Filho do homem, que veio como homem, não tinha nenhuma parte de Deus nele, só o Espírito que pousou sobre ele, mas ele não tinha nenhuma característica divina, porque ele tinha que ser um homem cumprindo. O pecado entrou através de um homem, o pecado tinha que sair através de um homem também. E ele, então, cumpre com todos os mandamentos, todas as promessas a respeito dele se cumprem, tudo que está escrito sobre ele na lei de Moisés, nos Salmos, no livro dos profetas. Ele se entregou na cruz, ele foi pendurado no madeiro, ele foi considerado maldito, mas ele ressuscitou no terceiro dia, e por causa da ressurreição dele, eu creio que eu tenho vida eterna, e quando ele vier, se eu estiver morta, eu ressuscitarei, mas se eu estiver em vida, eu serei agrupada com o trigo, em nome de Jesus, joio não, com o trigo, e habitarei com ele, com a sua glória, com o sol da justiça. E dessa forma nós somos, então, salvos pela graça do Senhor, que é o favor imerecido dele. A palavra de Deus, ela é poderosa demais, ela é bonita demais, e estudar os princípios é importante demais para você se mover debaixo dos princípios e para você entender o que Jesus veio fazer na terra, né? E acabou nosso estudo. Nem sei se eu demorei muito, 1h07, até que não foi tanto. Vocês têm dúvidas? Ficou tudo claro? Vocês querem perguntar alguma coisa? Querem que eu repita alguma lei, alguma coisa? Alguma coisa não ficou clara? Vocês querem aprender um pouco mais? É só perguntar. Ou se não... Ai, bati.
Ou senão a gente encerra, todo mundo vai descansar e aproveitar muito amanhã é o sábado. Não se esqueçam de amanhã entregar a sua adoração ao Senhor, porque quando nós reconhecemos que no sábado Deus descansou, nós testemunhamos que Ele criou o mundo em 6 dias. A gente aprendeu isso também, né? Então, nem sempre todos podem deixar de fazer coisas, né? Porque nós não habitamos em Israel para ter o Shabat, mas a gente pode dedicar o nosso sábado ao Senhor em oração, em louvor, em adoração e declarar que Ele é o nosso Deus da mesma forma, né? Alguém tem alguma dúvida? Tudo claro? Glória a Deus! Alguém quer perguntar alguma coisa? Espera um pouquinho. Vocês gostaram dessa... Agora, na sequência aqui desses capítulos, né? Acho que até o capítulo 26, se não me engano, vai ser só lei atrás de lei. A gente vai aprender muito princípio do Senhor. Os judeus, eles separam por porções, né? Eles leem a Torá o ano inteiro, dividindo ela em porções. De Gênesis até Deuteronômio, eles vão dividindo por porções. E essa porção que ela entra, esse trecho do capítulo 21 até, eu acho que é o capítulo 26, se não me engano, acho que é o 26 ou 29, ela tem 70 leis. É a porção deles que mais carrega lei. Então, a gente vai passar algumas sextas-feiras estudando bastante o princípio do Senhor e aprendendo bastante. Vai ser bem legal. Tem várias leis sobre casamento, sobre misturar fios, e a gente vai entender o porquê que Deus estabeleceu algumas leis, a lei do divórcio. Vai ser bem legal. Ninguém tem dúvida? Só me respondam aqui se tá tudo certo e aí a gente se despede. Tô esperando só vocês me falarem se tem dúvidas ou não. Meio lento aqui. Tudo certo, tá bom. Que bom que você pôde ficar até o fim, Inês. Dessa vez sua internet não caiu, né? Bom tê-las aqui. Pra Eli, quem mais tá aqui? Eli, Elisa, tá tudo certo também? Podemos encerrar? Bom, meninas, então é isso. E aí, segunda que vem tem raiz. Terça, algum trechinho de discipulado, se der certo, eu compartilho. Quarta tem texto, quinta tem parábolas de Jesus. Se vocês não assistiram, assista, porque tá bem legal o episódio dessa semana, episódio 4. E sexta que vem a gente continua nosso estudo com o capítulo 22. Um beijo também, Elisa. Que bom que você ficou também. E é isso, gente. Jesus abençoe muito. Um ótimo final de semana para vocês. Que a paz de Jesus permaneça com vocês. Que a alegria do Senhor também. E a gente vai se falando, tá bom? Boa noite. Vou desligar.